Olá, seja bem-vindo. Está começando o DC Notícias Especial, o seu resumo da semana. Veja agora os destaques dessa edição. Escolha do futuro profissional, vestibular da UDC, saiba como prestar a prova mantendo todos os cuidados necessários. Município adota medidas de contenção em bairros de Foz contra o avanço do coronavírus no município. Famílias mais em casa e pequenos com disposição de sobra. E a solidariedade. Igreja Católica realiza projetos sociais. O DC Notícias Especial já está no ar. É o momento de escolher o futuro profissional. E para falar dessas opções de cursos que a UDC oferece, nós conversamos com a professora Ângela Papandréa Luz, que é coordenadora geral da UDC. E hoje a nossa conversa no DC Notícias é com a professora Ângela Papandréa Luz, que é coordenadora geral do Centro Universitário UDC, que vai nos falar sobre o vestibular 2020. Para quem está interessado em prestar algum curso da UDC, a professora vai nos dar esse detalhe. Professora, seja muito bem-vinda. Obrigada, Andréia, obrigada a todos que sempre estão aqui conosco, dando um apoio, e principalmente nessa época de pandemia. Professora, novos tempos, mas tem vestibular sim nesse meio do ano, nesse período diferenciado, para quem quer fazer um curso, para quem de repente quer fazer a sua segunda, terceira graduação? É, isso mesmo. A gente, nessa situação que estamos todos vivendo, né, nós realmente vamos dar continuidade normalmente com as atividades da faculdade. Lógico, de formas diferentes. E o vestibular de inverno vai acontecer, está acontecendo de forma bem tranquila e que a gente realmente tenha um retorno desse trabalho que nós estamos fazendo. Professora, antes da senhora detalhar para esses alunos, esses interessados em prestarem o vestibular, vamos falar um pouquinho como estão sendo as aulas de forma online, que são chamadas hoje aulas remotas. Como que os alunos têm se adaptado a esse novo momento? Bom, Andréia, a partir de março, né, nós tivemos que tomar novas posturas, metodologias e para a gente dar continuidade aos estudos de todos os nossos alunos. Junto à reitoria, que incansavelmente tem trabalhado para que a gente consiga dar continuidade, os alunos têm continuidade aos seus estudos. Então, nós estamos fazendo as aulas remotamente, atendendo toda a legislação, tanto do Ministério da Educação, como no Ministério da Saúde, da Secretaria da Saúde, das orientações que a gente tem que ter, da responsabilidade nossa nos cuidados com a saúde. Então, nós estamos fazendo as aulas remotamente. É a aula usando toda a tecnologia, né, de informação que a gente tem, que é uma orientação do Ministério da Educação. Não estamos fazendo a aula de educação à distância, é diferente. A educação à distância, ela tem um material, tem tutores, ele fica mais autodidata. A aula remota é o professor, no horário de aula, trabalhando a sua aula. Então, são professores, os mestres e doutores estão lá fazendo as suas aulas, o período de avaliação, todo para a gente poder atingir o objetivo de que cada aluno veio para a UDC para fazer o seu curso e concluir o teu curso. Professora, a gente tem visto nesse momento uma readaptação de toda a sociedade, não só em Foz do Iguaçu, mas mundialmente. Como é que tem sido para os professores, nesse momento, levar até os alunos de forma diferenciada esse conhecimento? A gente tem visto algumas atividades bastante diferenciadas para os alunos, como há poucos dias um júri virtual, onde os alunos colocaram em prática todo o conhecimento de sala de aula. Tudo aquilo que nós estamos passando nesse momento, todo mundo teve que se reinventar, né? Nós também tivemos que reestruturar tudo e fazer de forma remota todas as atividades que eram presenciais.
Então, as aulas presenciais se tornaram remotas, as atividades que os alunos têm que fazer, algumas práticas estão sendo remotas também. Então, nós estamos organizando já para o próximo semestre. Então, a partir de março até agora, nós temos, assim, dia a dia, vencido toda essa estrutura nossa. Inclusive, nós tivemos, assim, uma série de palestras, tanto nacionais quanto internacionais, também remotamente, e tivemos uma aceitação muito boa em relação às palestras. Foram temas, assim, essenciais para a época que nós estamos vivenciando, e também nós tivemos mais de 10 mil que assistiram essas palestras. Então, a gente precisou reinventar os professores também, com toda assim, assistência da reitoria, em aumentar o número da equipe de tecnologia. A equipe de tecnologia incansável, fazendo tutorial direto para os seus professores, todos eles recebem todas as informações, têm as diretrizes para que eles tenham condições de estar em casa fazendo esse trabalho. Professora, os congressos, a senhora falou aqui sobre o ciclo de palestras, e nesse momento, ao descer durante todo o período do ano, ela realiza muitos congressos, então foi uma oportunidade que os alunos não perderam essa chance de conhecimentos, experiências, tanto com professores nacionais, internacionais, que os alunos até podem reassistir novamente hoje essas palestras, trocar essa experiência com esses profissionais. Com certeza, isso é sem dúvida nenhuma. Ele está aberto para qualquer canal de comunicação, nós estamos abertos aqui para tirar dúvidas, para que ele assista novamente ou a sua aula, ou a parte o que ele não entendeu, ou essas palestras que nós tivemos, tanto nacionais quanto internacionais, foram pessoas renomadas para que os alunos tenham uma continuidade dos seus estudos. Essa era uma preocupação muito grande da nossa reitoria. Tanto a professora Rosicléia quanto o professor Fábio tinham essa preocupação de continuar uma qualidade de ensino para que eles não tenham interrupção, né? E também tenham uma qualidade. Então, dia a dia, é um trabalho que foi feito por toda uma equipe. Então, estamos vencendo o primeiro semestre e vamos aí retomar o segundo semestre. E para receber esses novos alunos, vem o vestibular de inverno. Professora, como é que vai ser essa funcionalidade, agora cuidando, claro, com as medidas necessárias nesse momento diferenciado, como é que vai ser a realização dessas provas para os interessados? O candidato, ele vai se inscrever no nosso site, www.udc.edu.br. Ele faz a inscrição, ele escolhe o dia e vai agendar o dia e a hora que ele tem disponibilidade. E nós vamos atendê-los aqui de acordo com o número limitado para receber, e o aluno vai vir com máscara, e nós temos todos os procedimentos de cuidados para atendê-los, né? E ele vai fazer essa inscrição pelo site, ele não precisa vir ao UDC. E não tem taxa também de inscrição. Ele traz 1 quilo de alimento não perecível para que a gente vá doar para a instituição que está precisando. Professora, hoje a UDC proporciona a esses profissionais que desejam fazer outra faculdade e a esses novos alunos muitos cursos na área da saúde, nas áreas das engenharias e demais outras áreas. Então, hoje, a UDC proporciona diversas áreas e o aluno pode escolher a qual área mais tem afinidade. Com certeza. E se tiver dúvida, ele também pode entrar em contato aqui ou na nossa página no site, e também tem uma série de palestras com os nossos coordenadores que eles vão estar dando mais informações sobre a formação, sobre o mercado de trabalho. Eles vão estar trabalhando também para esclarecer mais ainda esses alunos que têm alguma dúvida. Mas ele pode ligar aqui na faculdade, nós temos
temos um atendimento das 9 às 18 horas e nós estamos atendendo por telefone, pelo WhatsApp, pelo site, fale com o diretor. As respostas são imediatas. Professora, qual a previsão do retorno para o segundo semestre do ano? Nós vamos obedecer o nosso calendário, estamos obedecendo o calendário. Então, nós temos retorno dia 27 de julho. Nós temos esse retorno, ainda aguardando alguma posição, né? Tanto do Ministério como da Secretaria da Saúde, da Prefeitura. Então, a gente vai fazendo, atendendo toda a legislação e as orientações. Mas nós vamos dar retorno no dia 27 de julho. E lembrando mais uma vez, professora, vamos reforçar, para quem deseja prestar esse vestibular, entre no site, entre em contato com a UDC, nós vamos colocar na tela aqui os endereços, o telefone, nas redes sociais, para prestar esse vestibular e escolher a sua carreira para o futuro. Com certeza. Ele que entre no site, faça a sua inscrição, escolha o seu horário, escolha o seu dia, que nós estaremos aqui atendendo. E faça mais rápido, porque como é limitado o número de atendimento, para que ele não fique lá no final do mês ou próximo de retornar às aulas. Mas nós estamos organizando para que ele tenha um bom início de aula e que a gente procure atendê-lo da melhor maneira possível. Isso é uma preocupação de todos da equipe da UDC e principalmente da nossa reitoria. E com a volta à nossa normalidade, que é o que mais esperamos nesse momento, acho que é o que todos esperam nesse momento, os futuros alunos também vão poder desfrutar dos laboratórios. Hoje a UDC conta com mais de 100 laboratórios para a praticidade dos alunos. Nós temos, assim, todos esses laboratórios estão todos adaptados, todos já preparados para receber os alunos, com as orientações da quantidade de número de alunos que pode em cada espaço, havendo a liberação. Nós estamos, assim, preparados para receber esses alunos e eles terem condições de continuar os seus estudos e de começar, né? Os calouros, principalmente, que ficam meio preocupados, vamos começar, se bem que tem bastante procura, tem alunos nos telefonando, procurando informação, então isso é muito importante, que esse momento é um momento de escolha também, né? Vamos pensar no futuro. No momento a gente sabe o que a gente está passando, mas o futuro está aí, é amanhã e a gente não pode parar. Então, por isso a UDC pensou, junto com a reitoria, assim, sentando, vamos reorganizar e vamos pensar de dar essa continuidade para que o aluno que nos procurou ou nos procura, ele tenha certeza que ele vai ter um ensino de qualidade e um atendimento especializado, principalmente os calouros. Nós vamos estar dando atendimento individualizado para que ele continue, comece e vá até o final dos seus estudos. Que bacana, uma ótima oportunidade. Professora Ângela, mais uma vez nós gostaríamos de agradecer a sua participação conosco no UDC Notícias. O seu convite de forma virtual, muitas vezes a gente conversa aqui no estúdio durante o vestibular, as novidades da UDC, dessa vez conversando de forma virtual, mas repassando essas informações tão importantes para quem deseja se qualificar e ter um futuro, como a senhora mesmo terminou de falar aqui, não parar. O importante é não parar, é estudar, dar continuidade e se preparar para o mercado. Porque jamais pensávamos em passar uma situação dessa, ninguém estava preparado. Então, não é porque veio esse, como diz o meu pró-reitor, um trem desgovernado em cima da gente, e que a gente repensa, como nós fizemos. Paramos, repensamos e vamos tocar o barco. E estamos, graças a Deus, dando certo. Então, espero que quem tem vontade realmente de fazer o curso, fazer uma segunda opção de curso, que nos procure, venha aqui, vai conhecer, ou então telefone, ou a gente marca um horário para conversar, para esclarecer. Mas nós estamos aqui atendendo com muito carinho para vocês. Professora, obrigada mais uma vez e até a próxima. Tá bom, obrigada. A seguir, Parque das Aves decide fechar novamente para visitantes. E ainda, como manter uma rotina de atividades para as crianças.
A Cell Shop tem de tudo. Tem eletrônicos, tem celulares, tem brinquedos, tem bebidas, tem óculos, tem perfumes, tem drones, tem tudo para pescaria. Tem airsoft, tem moda kids, tem moda esportiva, tem também moda casual. A Cell Shop tem tudo. Cell Shop, seu destino de compras no Paraguai. Anglo-Americano, o verdadeiro colégio bilíngue. Imersão total em inglês. Dedicação e carinho no período integral. Primeiro lugar no Enem. Experiências que vão além da sala de aula. Modernos laboratórios. Enorme área verde. Programa Internacional Opcional High School. E aprovação nos melhores vestibulares do país. Colégio Anglo-Americano. Educação bilíngue para conquistar o mundo. O famoso atrativo turístico de Foz do Iguaçu voltou a fechar suas portas para visitantes na última segunda-feira. O Parque das Aves, que estava em funcionamento desde o dia 10 de junho, seguirá fechado e sem previsão de reabertura. O Parque das Aves decidiu fechar novamente para turistas a partir da próxima terça-feira. A decisão está alinhada com o que o parque divulgou na reabertura, que a permanência da abertura estaria condicionada à situação epidemiológica de Foz do Iguaçu, como também da região e estado. A decisão foi tomada depois do aumento de número de casos de Covid-19 em Foz do Iguaçu e nas cidades da região. O município divulgou no último domingo um aumento de quase 65% no número de contaminados em relação à semana anterior. Várias cidades do Paraná e da região também tiveram um aumento repentino no número de casos. Os quase 100 funcionários e as mais de 1.300 aves que habitam o local são uma prioridade da instituição, que desde o começo teve protocolos de segurança sanitárias rígidas executadas com muita cautela, mesmo quando o parque ainda não estava aberto para visitação, pois o trabalho de resgate, abrigo, conservação e cuidado com as aves nunca pode parar. O Parque das Aves avaliará a data de uma possível reabertura de acordo com os dados epidemiológicos, no momento em que se sentir confortável com a diminuição de número de casos e avaliando as condições de vida e bem-estar de seus colaboradores. A tecnologia tem sido forte aliada nesses novos tempos. Os aplicativos têm sido cada vez mais utilizados, seja para pagar contas, realizar atividades físicas e tantas outras formas para facilitar a vida. Com o objetivo de otimizar atendimentos, alguns dos principais órgãos públicos lançaram aplicativos para facilitar o acesso de pessoas a importantes serviços sem que elas precisem sair de casa durante o período de resguardo social. Veja quais são. Carteira de Trabalho Digital. Com as agências da Secretaria do Trabalho fechadas na maior parte do país, o trabalhador que foi contratado poderá pedir a carteira sem sair de casa. O mesmo aplicativo também serve para dar entrada no pedido de seguro-desemprego. O aplicativo CPF Digital exibe o cartão do CPF com dados do usuário e também envia notificações exibindo notícias. Além disso, ele também possui um sistema para tirar dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda 2020. O Ministério da Saúde tem um serviço que tira dúvidas sobre o coronavírus em tempo real via WhatsApp. Quem tiver o aplicativo de mensagens deve acrescentar entre seus contatos um número disponível no site do Ministério. O contato realiza orientações a partir de temas específicos que podem ser escolhidos. Ao utilizar esses recursos, fica mais dinâmico resolver assuntos do dia a dia sem precisar sair de casa. Estamos vivendo um novo momento, onde precisamos nos readaptar a muitas coisas
trabalho, lazer e especialmente a rotina das famílias que estão cada vez mais em casa. E um desses desafios, nesse momento, para muitos, tem sido preencher a rotina dos pequenos que têm disposição de sobra. Com a família toda dentro de casa, a tarefa de cuidar das crianças passou a ser em tempo integral. Os pais e responsáveis precisam lidar com os afazeres de casa e, ao mesmo tempo, trabalhar em esquema de home office. Todo esse novo contexto acende um importante sinal de alerta. Nosso dia a dia tem sido uma tarefa bem, como se diz, árdua. Porque essa quarentena mexeu com a rotina tanto nossa, minha e do meu marido, quanto das crianças. A gente já mora em apartamento, é um apartamento pequeno, então por mais que a quadra esteja aberta em determinados horários, mas a gente não consegue descer com eles com frequência. Meu marido está trabalhando de casa, fazendo home office, eu estou do lar, então minhas tarefas são relacionadas à casa. Então a gente aqui tem que administrar o nosso dia a dia com eles, tentando dar atenção, tentando botar ordem na bagunça e também fazendo o que a gente tem que fazer diariamente aqui. Para orientar pais e responsáveis, a Sociedade Brasileira de Pediatria divulgou um documento científico com orientações para melhorar o desempenho do convívio de famílias durante o período de resguardo social. E alguns pediatras têm sugerido valiosas orientações que podem ser aplicadas no dia a dia familiar. Primeira coisa para começar é definir os 4 pilares da rotina: horário de acordar, almoçar, jantar e dormir. A partir daí, você vai inserindo as atividades da criança nesses intervalos. Uma dica é usar a rotina que a criança já estava acostumada e fazer as pequenas mudanças de acordo com o dia a dia da família. É sempre bom conversar com a criança sobre o que vai acontecer no dia seguinte, principalmente nessa idade de 2 a 7 anos. O que é que acontece? Ele já vai se preparando para o que vai acontecer nas atividades do dia seguinte, vai ficando uma criança menos ansiosa e bem mais segura. Além de manter uma rotina cheia de afazeres saudáveis, preservar momentos que estimulem a conexão com as crianças onde antigamente talvez não fosse possível, é um passo proveitoso no dia a dia. Coisas que são simples, que às vezes a gente nem tem mais, a questão das refeições em família, acho que isso é importante, isso é uma coisa, essa necessidade familiar, isso é uma coisa que às vezes ninguém percebe, mas é importante colocar isso, que na rotina dessa questão da convivência, o horário das refeições sejam feitos de todos pela casa, que é o momento de conversar, de entender o que está acontecendo, tirar dúvidas. Com certeza a relação entre mãe e pai com eles melhorou. A gente um vínculo maior. A gente está percebendo mais eles, a gente está percebendo mais o jeitinho de cada um, de ser, a personalidade, porque agora a gente está tendo tempo para observar isso. Um desafio constante que responsáveis se deparam é a falta de constância na concentração das crianças durante atividades, o que se torna prejudicial, tanto para os filhos quanto para os pais. Mas existem algumas técnicas que podem ser aplicadas para a melhora do desempenho dos pequenos. A gente não consegue a atenção 100% deles, porque eles perdem a atenção rápido, então eles não conseguem concentrar em alguma atividade específica. A gente tenta botar para desenho, para desenhar, a gente tenta montar brinquedos diversos de montar, de carrinho, para eles brincarem, e eles brincam durante um tempo, mas um tempo curto. E, enfim, aí a gente tenta até, inclusive, infelizmente, dar tablet para eles, para ver se eles distraem com alguma coisa, se eles ficam quietos. Mas também eles estão numa fase que nada tá segurando a atenção deles. A criança, ela é muito difícil de manter a atenção por no máximo, assim, por
por mais de 1h30, 2 horas. Então, entre as atividades, é importante o quê? Ter uns pequenos intervalos para comer um lanchinho rápido, para usar o banheiro, incentivar nesses momentos, principalmente nessa época de pandemia, incentivar a criança a lavar as mãos, tudo nesses intervalos para quê? A criança descansa um pouquinho e depois já volta para o foco da atividade. Então, de 2 a 7 anos, o que pode ser feito? A criança já pode ajudar a guardar os brinquedos, a colocar roupa suja no cesto, a ajudar a tirar os pratos da mesa, dependendo da idade. Então, tudo isso você consegue colocar no dia a dia da criança. Você tem muitas atividades, massinha caseira na elaboração, quebra-cabeça. Então você pega os maiores, você precisa ter pais, você pega aqueles cabeças que tem infinitas peças, eu brinco. Daí vocês vão ver que eles vão ficar um tempão ali. E aí vocês também vão conseguir fazer as coisas que vocês precisam. Estar em companhia dos filhos, com ações e uma rotina saudável, reforça laços e fortalece o vínculo familiar, resultando em dias de alegria dentro de casa. E acho que para eles também terem os pais próximos, eles estão mais carinhosos com a gente. E acho que para eles também está sendo positivo, apesar deles estarem longe dos amigos, apesar deles estarem trancados dentro de casa. Mas eu acho que o saldo está sendo positivo. A criança acaba aprendendo conceitos de respeito de horário, autonomia e principalmente organização. E quanto mais cedo isso começar, melhor. Fazendo essa rotina, vocês podem aproveitar bem mais todos esses momentos em família. E todo mundo sai ganhando nessa. Veja a seguir. A solidariedade através dos projetos sociais. Com a experiência de quase uma década, os profissionais da RB vão assessorar a comissão de formatura em todos os detalhes. A contratação do buffet, a escolha do salão, decoração, impressão de convites, as becas, as atrações artísticas e até os seguranças. Tudo para que a sua festa de formatura saia da maneira como você e seus colegas sempre sonharam. Afinal, vocês merecem. RB Formaturas, a imagem da sua emoção. O tradicional Colégio CAESP de Foz chega com tudo em Medianeira, do maternal ao pré-vestibular. CAESP, o líder de aprovação em medicina, com opcional Elementary School, Middle School, High School. Faça parte da família CAESP e aprenda cultivando valores e princípios tradicionais. No CAESP, você tem fácil acesso aos coordenadores e à direção. Colégio CAESP, ensino forte sempre. Nesse momento de pandemia em que o mundo está se reinventando, um ponto que tem sido bastante necessário é a solidariedade e a dedicação ao próximo. Nossa equipe mostra um pouco desse trabalho realizado pela Cáritas na Paróquia Espírito Santo de Nossa Senhora Aparecida, em Foz do Iguaçu. Uma iniciativa que vem de encontro às necessidades de milhares de pessoas carentes. A Igreja Católica, através da Cáritas Diocese Foz, da Paróquia Espírito Santo, realiza diversas ações. Na linha de frente, coordenando os projetos sociais, está o Padre Sérgio Bertotti, que reúne voluntários em prol da solidariedade.
temos vários projetos que nós estamos desenvolvendo aqui pela Caritas Foz do Iguaçu, né? São várias iniciativas e nós procuramos dar essa atenção principalmente àquelas pessoas que mais precisam. A arrecadação de alimentos, produtos de higiene, limpeza e roupas para levar ajuda aos que mais precisam. Em uma dessas entregas, cobertores doados por um hotel da cidade irão aquecer muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. São pessoas que antes não precisavam de nenhum benefício, nenhum auxílio, podiam com seu próprio salário prover o sustento da sua família e hoje estão dependendo de benefícios e da ajuda de outras pessoas também, né? Nós, junto com isso, nós temos recebido bastante alimentos, temos feito doações de destinação de alimentos para as pessoas carentes, para as famílias também. Entre as ações, famílias que estão recebendo um sopão toda sexta-feira, com muitos legumes, arroz e carne. A iniciativa dos voluntários envolvidos na caridade ameniza um pouco a fome de pessoas que sofrem principalmente com o desemprego por causa da pandemia. E é um projeto que a gente chama de Madre Teresa e uma das ações é o Sopão Solidário, né? O projeto Madre Teresa ele consiste em distribuir não só alimento, mas também como agasalhos, tudo aquilo que os outros precisam, que os outros necessitam. E aqui especificamente nós demos início a esse projeto com o Sopão Solidário, onde cada um ajuda com um pouco de legumes, verduras, macarrão, carne e assim, com um pouquinho de cada um, a gente faz muito e consegue distribuir àqueles que mais precisam. Partilhar de graça aquilo que de graça recebemos. Uma das ações promovidas tem foco na proteção das comunidades carentes com o novo coronavírus. Conta com a dedicação de um grupo de voluntárias. Mantendo todos os cuidados necessários, elas trabalham na confecção de máscaras de tecidos que são doados pela comunidade. Com matéria-prima em mãos, elas chegam a produzir 300 peças por dia. As máscaras são distribuídas pela Caritas à população carente do município, como a do Bubas, que recebeu 1.700. Trabalho que depende de doações para continuar. E nesse momento nós estamos precisando de tecidos. Nós temos voluntárias, nós temos pessoas que estão vindo nos ajudar, mas nós precisamos nesse momento de tecidos. O bispo da Diocese de Foz, Dom Sérgio de Deus, ressalta o trabalho da igreja de doação ao próximo. A palavra justa para responder a tudo isso é solidariedade. E nós começamos este trabalho com uma frase muito bonita, muito assertiva. Se feche em casa, se cuide, mas abra o coração para os irmãos, para aqueles que mais sofrem. Para o padre Sérgio Bertotti, nesse momento a solidariedade faz a diferença e toda ajuda é bem-vinda. Precisamos da ajuda de todas as pessoas, E um fato que se destaca nesse período, nós estamos vendo muitas pessoas solidárias, Despertou também um senso de solidariedade para com aquela outra pessoa que está precisando, Muitas pessoas têm aliviado o seu sofrimento, podendo fazer o bem, podendo ajudar outras pessoas. Nós vivemos, a Caritas, a instituição vive de doações e colaboração. Então o convite que nós fazemos a você que está nos acompanhando, puder, entre em contato conosco, com a Caritas Foz do Iguaçu, para que possa fazer a sua doação, a sua contribuição, Eu costumo dizer que nós precisamos do pouco de muitos, Se cada um puder ajudar um pouquinho, com certeza a gente consegue fazer muitas coisas também na nossa sociedade. E na última quarta-feira, feriado, devido às comemorações pelo padroeiro do município, São João Batista, o comércio teve autorização para funcionar. Os moradores de Foz do Iguaçu celebram no dia 24 de junho o dia do padroeiro da cidade, São João Batista, uma festa tradicional na cidade, geralmente comemorada com festas juninas. Mas esse ano, devido à pandemia de Covid-19, as festas tiveram que ser canceladas, deixando a comemoração para outro momento. A data, que antes era feriado, também será ponto facultativo em todas as repartições públicas do município, devido à alteração do Decreto 27.806, em 8 de junho de 2020, que tirou os feriados municipais e deixou como pontos facultativos. Os serviços essenciais como coleta de lixo, limpeza pública, serviços de saúde, segurança pública e outros que, em razão da tipicidade, não admitem paralisação, funcionarão normalmente. As unidades básicas de saúde fecham somente no dia 24. Já outros serviços considerados não essenciais
não haverá atendimento ao público nesta quarta-feira. As repartições públicas retomam as atividades na quinta-feira, dia 25. O governador Ratinho Júnior esteve em Foz do Iguaçu na última semana, visitando a Itaipu Binacional e obras como a segunda ponte da integração. Na oportunidade, ele fez um anúncio sobre a parceria do Estado com a Itaipu Binacional para a duplicação da BR-469, Avenida das Cataratas, principal corredor turístico. Na última semana, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior, juntamente da diretoria de Itaipu, realizou visitas às obras feitas em parceria com a hidrelétrica e o executivo estadual. Entre elas está o convênio que permitirá a realização da duplicação de 8,7 quilômetros da BR-469, Rodovia das Cataratas, que deverá ser assinado em setembro deste ano. A obra irá melhorar o tráfego de veículos no principal corredor turístico, além de potencializar a capacidade de atendimento do aeroporto, dos hotéis e dos atrativos naquela região. Após a assinatura do convênio, o projeto precisará ser revisado e aprovado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, DENIT, entre os meses de novembro e dezembro deste ano. A estimativa é de que as obras comecem no segundo semestre de 2021 e o prazo previsto para a construção é de 2 anos e meio. A duplicação é estimada em 135 milhões de reais, sendo que deste total, 70% serão financiados pela Itaipu e 30% pelo governo do estado. O município adotou medidas nas academias, em praças e locais públicos para que equipamentos não sejam utilizados. As academias ao ar livre e os playgrounds serão isoladas para a prevenção do Covid-19. Medida adotada pela Prefeitura de Foz do Iguaçu, o trabalho estará por conta da Secretaria de Obras, que vai evitar que a população se aglomere nesses espaços. Serão no total 75 equipamentos fechados por tempo indeterminado. A ação foi realizada por conta de muitas denúncias feitas por moradores da cidade, de que havia um alto número de pessoas nesses espaços, inclusive sem o uso da máscara. E agora no DC Notícias nós vamos falar de esportes. Nossa equipe mostrou um pouco mais sobre o ciclismo. Acompanhem a reportagem. Adotar a bicicleta como meio de locomoção tem se tornado cada vez mais comum em Foz do Iguaçu, já que além de garantir mais liberdade, ela também permite economizar dinheiro e de quebra tornar a vida mais saudável e divertida. Em Foz eu tive a oportunidade de começar a pedalar de uma forma muito mais prazerosa, principalmente por causa da galera. E ali eu gostei tanto que aí eu comecei a fazer economias para comprar uma bicicleta melhor, comprar uns equipamentos mais bacanas, porque principalmente por causa disso. A gente pedalava terças e quintas, tinha um grupo que sempre saía ali do lado do shopping, na Avenida Paraná, e eu era muito assíduo a esses passeios. Com alguns cuidados necessários, aqueles que não estão habituados podem começar a praticar. Iniciar por ruas mais tranquilas ou até mesmo os parques públicos são algumas das opções. Mesmo assim, o uso dos equipamentos de segurança são indispensáveis. Tem um certo risco, né? Principalmente quando você está pegando algumas vias movimentadas, diferente do cicloturismo, onde você vai atravessar trilhas, né, que são você tem menos movimento de carros, então luva, capacete, sinalização de toda a bicicleta, óculos. Durante a noite você tem óculos especial para um passeio noturno, durante o dia é um outro tipo de óculos transparente. Os efeitos costumam ser imediatos. É possível aproveitar mais o dia e chegar à escola ou ao trabalho mais animado e com mais disposição. O coração fica mais forte, já que é uma atividade que controla o ritmo dos batimentos cardíacos. Os músculos ficam definidos, especialmente os das pernas. Por tudo isso, o corpo fica cada vez mais longe de doenças como as cardíacas e a diabetes tipo 2. Ela nos traz emagrecimento, baixa de colesterol, glicemia, baixa de pressão arterial, ela emagrece e ajuda a ter um relacionamento com outras pessoas, né? Isso que a bike nos traz, muitas coisas boas. Pratique essa atividade.
Com as bicicletas é possível chegar mais rápido e mais longe, em casa e na vida. E veja no próximo bloco. Campanhas de vacinação da gripe e sarampo na reta final. Shopping China. Se liga neste destino, tem tudo de bom pra você. Natureza, emoção e aventura. E quero falar, é verão. Shopping China tem tradição e o preço que você adora. Argentina, Brasil, Paraguai, todo mundo dizendo junto é meu destino de compras pra vida toda. Shopping China é todo seu e quer te conquistar. Festas e férias, vamos comemorar. Shopping China é todo seu, venha aproveitar. Você em alta astral para presentear. Shopping China é todo seu e quer te conquistar. Festas e férias, vamos comemorar. Shopping China é todo seu, venha aproveitar. Você em alta astral para presentear. Shopping China. Shopping China, terceiro andar do Shopping Paris, Cidade do Leste. Colégio Educação Dinâmica Internacional e Integral. O mundo está mais digital e tecnológico. E para acompanhar os novos desafios, aulas com tablets, robóticas e tecnologia digital. O mundo é para quem sonha alto. Uma ampla estrutura e uma equipe experiente instiga o aluno a produzir e pesquisar desde cedo. O mundo precisa de cidadãos com mais valores. Aprender, resolver, fazer acontecer com a melhor preparação. Colégio Educação Dinâmica. Educação por inteiro. A quarentena tem trazido a muitas pessoas novos modos de ver a vida e estão se reinventando. E a saúde tem sido a preocupação de muitos nesse período. A gente já conhece essa história há muito tempo. Abrimos a geladeira para bisbilhotar até encontrar algo que sacia nossa fome. Procuramos por qualquer coisa que pareça crocante e saboroso. Depois de terminar a refeição, vamos direto para a balança saber quantos quilos ganhamos. E não adianta reclamar, negar ou até mesmo fingir que não viu. A balança é cruel. Para piorar a situação, ficar em casa a maior parte do tempo também não ajuda na hora de equilibrar o peso. E no caso das crianças, a atenção deve ser redobrada. Tanto é que o exemplo deve vir de quem mais ama os pequenos. Então, se você quer que os seus filhos tenham hábitos saudáveis em casa, é muito importante que você também tenha hábitos saudáveis. Tá? A criança, ela se espelha, né, no entorno dela. Então, é importante que os pais tenham uma alimentação saudável. Quando o tédio aparece, a primeira coisa que lembramos é daquele doce saboroso ou da bolacha que alguém trouxe da rua. Se adaptar ao isolamento é uma tarefa muito complexa e trabalhosa para algumas pessoas. O mais importante é deixar a cabeça aberta e a boca fechada. E para manter o foco, a disciplina é a melhor opção. O Josué é um exemplo de comprometimento. Sabendo das dificuldades que enfrentaria na quarentena, ele decidiu por conta própria elaborar um cronograma de horários para se alimentar. E até agora os resultados têm sido muito positivos. E isso tem dado muito certo para mim, porque eu consigo controlar a comida que eu coloco no prato e desde a quantidade certa para eu comer e ver o tempo que isso dá para poder fazer os outros afazeres. Isso tem dado muito certo, que eu estou conseguindo dar conta de tudo e me organizando. Não é só a balança que agradece. Já é comprovado cientificamente que várias doenças como diabetes e obesidade podem ser retraídas a partir da ingestão de produtos saudáveis. Além disso, se você está com dificuldades para pegar no sono, tente na próxima ida ao mercado comprar alimentos mais nutritivos e que são essenciais para o funcionamento correto do corpo. O principal hormônio regulador do nosso sono é a melatonina. A melatonina, para que ela seja produzida, a gente precisa de um aminoácido que é o triptofano. Então, quais são os alimentos ricos em triptofano que a gente precisa consumir? Banana, aveia, chocolate 70% cacau, não aquele chocolate hidrogenado com muita gordura e aditivo químico, tá? É importante que ele seja no mínimo de 70% cacau. Grão de bico, oleaginosas como amêndoas, nozes e vários outros alimentos que são fonte de triptofano.
Assim como as crianças, o principal grupo de risco precisa redobrar a atenção. Um planejamento saudável é a principal defesa contra a entrada de doenças. Nesta faixa etária, todo o cuidado é necessário para que o organismo não seja afetado com a mudança de rotina. Consumir alimentos ricos em cálcio, que a gente encontra em alimentos lácteos, leite, queijos, iogurtes, em folhas também verdes escuras também tem uma boa quantidade de cálcio. E é importante também se expor pelo menos 20 minutos todos os dias ao sol. Isso é muito importante para a síntese da vitamina D, que é considerada também um hormônio. Ficar em casa não é fácil para ninguém. A saudade da rotina e dos amigos é grande. Mas já que é necessário passar por tudo isso, por que não manter o eixo organismo-mente em perfeita sincronia? Agora o nosso assunto é saúde. Vamos falar de prevenção de algumas doenças que podem ser evitadas através da vacinação, principalmente nesse momento bastante delicado. Para isso, o Ministério da Saúde está alertando a população quanto às campanhas da gripe e do sarampo, que encerram no dia 30 de junho. Quem ainda não se imunizou contra a gripe e o sarampo precisa ficar atento aos prazos. As campanhas de vacinação seguem até o dia 30 de junho. Nessa etapa, a campanha contra o sarampo tem como grupo de prioridade jovens e adultos de 20 a 49 anos. Já contra a influenza, a prioridade agora são as crianças, adultos, gestantes e puérperas. Segundo a Secretaria de Saúde do Paraná, as vacinas devem ser mantidas como forma de proteção, mesmo com a pandemia. No estado, 85,14% dos grupos de risco já foram vacinados. A campanha ainda não atingiu a meta dessa fase, já que o Ministério da Saúde pretende vacinar 90% do público-alvo. O prazo para a declaração anual dos MEIs, dos microempreendedores individuais, termina no próximo dia 30 de junho. A Declaração Anual Simplificada é um documento obrigatório que deve ser entregue anualmente à Receita Federal. Neste ano, devido à pandemia do coronavírus, o prazo de entrega foi prorrogado em 1 mês. Portanto, os microempreendedores individuais têm até dia 30 de junho para entregar o documento referente ao ano de 2019. A entrega da declaração é essencial, pois além de não ficarem inadimplentes com o Simples Nacional, poderão obter a certidão negativa de crédito junto à Receita Federal, documento necessário para realizar alguns procedimentos, entre eles, contratar uma linha de crédito, por exemplo. Além disso, enquanto essa declaração não for realizada, o microempreendedor individual fica impedido de emitir os boletos de 2020, pode ficar sujeito ao cancelamento do CNPJ e deverá pagar uma multa no valor de R$ 50. Para a declaração, os microempreendedores individuais deverão ter em mãos o faturamento anual de sua empresa em 2019, o CNPJ e declarar se houve admissão de funcionário no decorrer do ano. Conhecimentos e novas experiências. Os acadêmicos do Centro Universitário DC estão tendo a oportunidade de assistir palestras com renomados professores internacionais. O ciclo online de palestras internacionais do Centro Universitário UDC contará com a participação da professora PhD Cínzia Bárbara Belloni, da Universidade de Roma Tre, na Itália. A professora esteve no Brasil em agosto do ano passado e palestrou para acadêmicos no 12º Congresso de Arquitetura e Urbanismo. Graduada da Universidade de La Sapienza, ela ressaltou muito sobre Roma e Milão, cidades na qual já estudou e trabalhou, além de compartilhar a vasta experiência no ramo do urbanismo e no redesenvolvimento dos subúrbios nas grandes cidades. Agradeço o convite e estou muito feliz de estar aqui no Brasil. Vou trazer 2 exemplos de recuperação de periferia, uma de Milão e uma de Roma. E me preocupo muito com a qualidade, pois sou formada em urbanística e para refazer e repensar a qualidade da cidade e das periferias, e
também a qualidade de vida das pessoas que vivem nas periferias. E por mais uma vez, mas agora de maneira remota, Cinzia irá compartilhar essas experiências com os estudantes através das plataformas digitais da UDC. Mais do que tudo, fazer urbanística é pragmático, não é só teórico, e fazer este confrontamento das realidades brasileiras e italianas ajudará os dois países, ou seja, todos os acadêmicos brasileiros e italianos, então principalmente sabendo que você tem que ir conhecendo e transformando o ambiente. Desde que começou a pandemia no Brasil, algumas medidas foram tomadas para evitar a propagação do novo coronavírus. Entre essas medidas, o fechamento das fronteiras. No lado paraguaio, os reflexos econômicos têm preocupado comerciantes que já pensam em maneiras de vender os seus produtos. A pandemia do novo coronavírus trouxe muitas dificuldades e novidades para todos os ramos. Um dos mais afetados foi o comércio, que mexeu no faturamento dos empresários e no orçamento dos funcionários. O jovem empresário Mohamed Gibar, de 28 anos, que atua no ramo de perfumaria, sentiu na pele uma crise jamais vista antes. E para reduzir os gastos, ele teve que cortar pela metade o salário dos funcionários. Para que consigamos fazer o pagamento de salários aos nossos funcionários, tivemos que propor uma redução salarial a todos. A nossa maior dificuldade nessa época de crise está sendo nas vendas, que caíram por aproximadamente 70% em relação ao ano passado. E se no caso essa crise se estender por muito mais tempo, vamos ter que estudar novas formas de fazer as nossas vendas, utilizando um sistema de vendas online. Ali Ahmed está na outra linha de afetados. Ele é um dos vários funcionários de uma loja de games no Paraguai, prejudicados pela pandemia. Com relação ao nosso pagamento, ele foi diminuído até a metade. Eu achei que ia terminar rápido, não tinha planejado isso tudo. O maior medo que a gente tem hoje em dia é ficar desempregado. Muitos desses trabalhadores acreditavam que a pandemia seria uma situação passageira, mas o tempo foi passando e a situação foi se complicando cada vez mais. Os que não foram demitidos passaram a ganhar menos e ficaram cada vez mais apreensivos. Veja a seguir a queda nas temperaturas. É bom cuidar dos hábitos alimentares nesse período. A Cell Shop tem de tudo. Tem eletrônicos, tem celulares, tem brinquedos, tem bebidas, tem óculos, tem perfumes, tem drones, tem tudo para pescaria. Tem airsoft, tem moda kids, tem moda esportiva, tem também moda casual. A Cell Shop tem tudo. Cell Shop, seu destino de compras no Paraguai. Colégio Monjolo, cada vez melhor. Com atividades que estimulam o respeito, a investigação e o desenvolvimento de novas experiências. No Colégio Monjolo, o aluno enxerga o mundo de forma integrada, com ensino globalizado e conectado com programas internacionais. Material didático de excelência e abordagem moderna, que estimula o respeito, cooperação e valores. O Colégio Monjolo é assim, moderno, inteligente, integral, completo e cada vez melhor. Com a chegada do frio, é hora também de repensar os cuidados com a alimentação. Nossa equipe conversou com uma profissional que fala sobre pontos essenciais para uma nutrição correta nesse período. Com a chegada do inverno, a alimentação se torna um pouco diferente. Entretanto, é necessário tomar alguns cuidados durante este período para manter a saúde em dia. Nós sabemos que no inverno nós temos a tendência a consumir alimentos mais calóricos, né? Como comidas mais gordurosas, massas, chocolate. Então esse período se torna um período mais agradável para esses exageros. Mas é aí que a gente tem que tomar atenção. As nossas escolhas é que são importantes para que a gente tenha uma alimentação saudável nesse período. Já que o nosso corpo,
ele gasta um pouco mais de energia nesse período de inverno, justamente porque o nosso corpo ele precisa estar aquecido para manter a nossa temperatura corporal. Então, um fato importante seria que nós fizéssemos uma alimentação mais balanceada, justamente para poder facilitar esse processo. Então, as escolhas dos nossos alimentos são importantes aliadas, justamente para quem até mesmo precisa emagrecer nesse período de inverno. A nutricionista dá algumas dicas sobre quais alimentos saudáveis podem ser consumidos no lugar das comidas rápidas e calóricas. Nós podemos optar por alimentos que, além de nos manter nutridos, são alimentos que nos mantêm nutridos, aquecidos e alimentos saborosos. Então, nós podemos variar nas escolhas alimentares, bem como na variedade de sopas. Podemos trabalhar aí com várias receitas de sopas que têm baixa quantidade calórica. Então, consumindo muitas sopas com legumes, com proteínas magras. Então, essa é uma ótima opção para que a gente possa variar no consumo de alimentos do inverno. Outro fato importante é que no inverno nós temos a tendência a não comer tantas verduras. Isso é fato porque o nosso organismo ele prefere comidas mais quentinhas. Então, ao invés de aumentar esse consumo de verdura, nós podemos aumentar o consumo de refogados, de legumes cozidos, para facilitar esse processo para o nosso organismo. Ela também comenta sobre a importância de comer frutas durante o inverno e explica como fazê-lo mesmo com o frio. Algo importante seria se nós consumíssemos essas frutas in natura, não tão geladas, né, em ambiente de geladeira, para que o nosso organismo tenha esse paladar mais aceitável às frutas. Então, consumirmos as frutas em temperatura ambiente, consumirmos as frutas em assadas, as frutas grelhadas. Assim, a gente vai estar consumindo, além de consumir a fruta, nós consumimos uma espécie de sobremesa, podendo acrescentar canela, acrescentarmos grãos, né? Então, isso ajuda bastante para que a gente consiga consumir pelo menos uma quantidade recomendada de frutas diariamente. O consumo de água tende a diminuir quando as temperaturas caem, e a nutricionista dá dicas sobre como se manter hidratado neste período. No inverno, nós temos uma dificuldade muito grande de tomar água. Mas lembrando que, além de a gente ter essa dificuldade grande de consumir água, justamente pela temperatura mais baixa, justamente porque não suamos, né? Então a gente tem essa dificuldade. Então, o que seria importante? Né? Consumirmos, então, outros tipos de líquidos para complementar essa baixa ingesta de água. Então, os chás são muito bem-vindos neste período de inverno. Chás quentinhos, chá de camomila, chá de hibisco, né, que além de de manter nosso corpo hidratado, também tem uma função de serem chás termogênicos, que ajudam o nosso corpo a se manter aquecido e auxiliar no processo de emagrecimento. A nutricionista também alerta sobre a importância de tomar cuidados com a alimentação durante o período de quarentena, evitando exageros e consumindo alimentos saudáveis. E aí vem o período de ansiedade e faz com que nós aumentemos o nosso consumo calórico. Então, novamente eu falo, melhorar as escolhas alimentares, fazer uma refeição mais fracionada, não ficar muito tempo sem comer. Para quê? Para que nós não acumulemos uma fome maior do que teríamos, né? Então, não fique muito tempo sem comer, não fique mais do que 3 horas sem comer. Se possível, até menos, 2 horas e meia, justamente para que a gente não tenha um consumo calórico tão grande. Então, se no seu planejamento era comer um prato pequeno, se você ficar muito tempo sem comer, com certeza aquele prato pequeno já não será suficiente e há necessidade de aumentar o consumo calórico. Então, uma dica importante é não ficar sem comer muito tempo. Agora, nesse período que estamos passando, é importante que a gente se mantenha nutrido. Por quê?
porque nós precisamos melhorar o nosso sistema imunológico, é importante que a gente tenha escolhas alimentares saudáveis. É importante que consumirmos alimentos ricos, principalmente em vitamina C, que melhora o nosso sistema imunológico. Mas devemos lembrar que não somente consumirmos alimentos ricos em vitamina C e antioxidantes, mas devemos manter uma alimentação equilibrada. O melhor para que nós mantenhamos uma imunidade adequada não é um alimento, mas sim um conjunto de alimentos que são importantes para manter o nosso sistema imunológico fortalecido. E na última quarta-feira foi celebrado o dia de São João Batista, padroeiro do município. Nós entrevistamos o padre Sérgio Bertotti, que mostramos em outra matéria há pouco aqui no DC Notícias. Ele falou sobre o significado dessa data. Nessa semana, nesse dia 24, nós celebramos o padroeiro da cidade de Foz do Iguaçu, que também é padroeiro de toda a nossa diocese. Desde 1978, São João Batista é invocado como padroeiro da diocese de Foz do Iguaçu. Era padroeiro também da nossa primeira catedral, São João Batista, né? E para nós, São João Batista é muito importante. Foi aquele que preparou a vinda de Jesus, preparou os caminhos, preparou as pessoas, fez o batismo de conversão para que pudesse acolher a mensagem de Jesus Cristo, né? E nesse tempo um pouco difícil, nós pedimos a intercessão de São João Batista sobre cada um de nós. E nesse dia dedicado a ele, dia 24, a proteção e a bênção sobre todas as pessoas da nossa cidade. E o padre ainda deixou uma mensagem nesse momento a todos. A liturgia que nos acompanha durante essa semana é a liturgia desse último domingo. E a palavra de Jesus era muito forte para os seus discípulos, né? Por 3 vezes Jesus repete a palavra: não tenhais medo, não tenhais medo, não tenhais medo. Que a gente possa superar o medo. Muitas vezes somos acometidos por esse sentimento, né? E muitas vezes o medo acaba nos paralisando. Que a gente possa renovar a nossa esperança, a nossa fé. E aí o convite que a gente faz para que você possa acompanhar da sua casa as orações, independente se você é católico ou não, cristão ou não, religioso ou não, mas tem o seu momento também de intimidade com aquilo que você acredita, com Deus acima de tudo, para que dê forças para você suportar essa situação difícil. Nós sabemos que essa situação vai passar, com a graça de Deus, e que a gente possa estar muito melhor preparados, sairmos melhor do que nós entramos nessa situação, nessa epidemia que nós estamos enfrentando. E o DC Notícias Especial vai ficando por aqui. Foi um resumo das principais informações dessa última semana. Para você, um ótimo final de semana. Eu te espero na segunda-feira a partir das 6h30 da tarde aqui no DC Notícias. Até lá, tchau. Até lá.